Bom dia, turma do sexto ano. Vamos começar a nossa segunda aula online de ciências, tá bom? É no capítulo 5, você já vai pegando aí o seu livro e abrindo na página 40 para nós estarmos acompanhando juntos. Hoje nós vamos falar sobre um assunto muito interessante, que é a estrutura interna da Terra. Estrutura interna da Terra, né? Você já pensou como é a Terra por dentro? Interessante que o astronauta, né, o ser humano, ele já chegou a pisar na Lua, ele já esteve na Lua. Mas você imagina se algum cientista já pôde ir até o centro da Terra? Sim ou não? Responde aí nos comentários aí da atividade, tá bom? Então, você acompanhando a leitura, a Terra é composta por camadas. Você tem aí a figura, que eu vou colocar aqui agora ao lado. E você pode observar que a Terra ela é composta por camadas, né? Olha aqui que interessante. Imagine a Terra como sendo um ovo, um exemplo. Pega um ovo como exemplo aí da Terra. Então, o ovo ele tem a primeira camada, que é a casquinha, né? Aí ela tem a camada de dentro, que é a clara, e ela tem a camada interna, que é a gema. Então, a gente poderia aí, para compreender como é que funciona, né? A gente pegar aí o exemplo do ovo, porque nós temos basicamente 3 camadas na Terra, né? Nós temos a camada externa, que é a primeira camada também chamada de crosta terrestre, por isso que esse nome crosta, como se fosse encosta, né? Crosta terrestre. Aí nós temos a segunda camada, que é a camada chamada de manto, e também a terceira camada chamada de núcleo. A Terra hoje apresenta uma formação diferente da que tinha quando ela foi formada. Durante uma nuvem de poeira e gás que surgiu no espaço há aproximadamente 4 bilhões e 600 milhões de anos, desde então nosso planeta foi modificando. Atualmente sabemos que temos um formato quase esférico e que a distância aproximada de uma superfície até o seu centro é de 6.370 quilômetros. Então nós sabemos que a Terra ela é uma esfera, né? Ok? Não assim muito perfeita, muito arredondada. Ela é mais ovalada, né? E que a distância de um ponto a outro ponto, né? De uma extremidade a outra extremidade da Terra, chega aí em torno de 13 mil quilômetros, né? 13 mil quilômetros. Então, de uma extremidade, né, da Terra, você pegando do canto superior da Terra até o seu núcleo, é em torno de 6.370 quilômetros. Peguei aqui essa bola de basquete, né? Nossa bola de basquete, para a gente ter uma ideia, né? Ok? Que ela tem um formato esférico, né? Redondo, não muito perfeito, meio ovalado, parecendo assim um pouquinho com o formato da Terra, né? Então, para a gente compreender aqui, ok? Então, vamos dizer que aqui é a extremidade da Terra. Então, desse ponto até esse ponto aqui de baixo, a Terra tem aí quase 14 mil quilômetros, né? A distância da superfície de cima para a superfície aqui de baixo, apesar de que a Terra ela fica, né, girando, ok? Ela não fica parada, ela tem movimento de rotação e de translação, né? Ela gira em torno de si mesma e também gira em torno do Sol. Mas digamos que aqui é o núcleo, né? Aqui no centro, entrando para dentro da bola, né? Aqui simbolizando a Terra. Então, o núcleo seria aqui no meio, né? Lá no meio dessa esfera aqui. Então, dessa extremidade até o núcleo, uma distância de 3.600 quilômetros. Professor, que distância é essa? É como se a gente fosse daqui até São Paulo, quase, e voltando. Quase a distância de até São Paulo, dá mais ou menos 2.900 quilômetros. Então, é a distância de daqui até São Paulo e talvez voltar aí até Brasília. Ou ir até Brasília, não sei se é para lá ou para cá, mas essa distância mais ou menos, ou seja, muito longe. Então, se a gente vai de ônibus daqui para São Paulo, gasta 3 dias, então se nós fôssemos de ônibus da superfície da Terra até o seu núcleo, nós demoraríamos aí em torno de 4 dias para chegarmos, né? Se nós fôssemos de avião, tivesse essa possibilidade de pegar um avião daqui até o núcleo da Terra, nós gastaríamos aí em torno de 3 horas para chegarmos até o centro da Terra de avião. Então é muito distante, né? É uma distância muito grande, tá certo? Para a gente entender aí também a dimensão
do nosso planeta. Deixa eu colocar a bola aqui e vamos continuar. Então, nós temos aí 3 camadas, né? A nossa Terra ela tem 3 camadas. Primeiro é a crosta terrestre. Essa crosta terrestre, essa capa aí que foi exemplificada aí pela casquinha do ovo, até porque ela é a camada mais fina da Terra, é chamada de crosta e ela tem de 5 a 90 quilômetros de espessura. Então a grossura dessa camada, né, a espessura dessa camada, né, é como se fosse a largura aqui, ó, do livro, né? Isso aqui é a espessura, né? Aqui é o comprimento, ok? E a espessura é a largura. Então, de 5 a 90 quilômetros. Nas partes mais finas, ela tem em torno de 5 quilômetros, né? A distância daqui à subida do horto, aproximadamente. Daqui onde eu estou até o horto, mais ou menos 5 quilômetros. E a 90 quilômetros, né? Como daqui ao Assaré, 90 quilômetros, ok? Então, aí, mais ou menos 1h30 de carro, né? Só a primeira camada. E essa camada aqui, que é a crosta terrestre, é onde fica, nessa primeira parte da crosta, é onde ficam as plantações, né? E a gente planta, né? Onde nascem as árvores, a vegetação, tá certo? É a parte onde nós temos mais acesso. Para você ter uma ideia, quando se cava um poço, né? Assim, na zona rural, o poço aí tem 20, às vezes 30 metros. E nós estamos falando de quê? De 5 a 90 quilômetros, a espessura dessa camada, que é a camada mais fina, que é a crosta terrestre, tá ok? Então, mesmo a crosta terrestre, que é essa camada mais fina, ela é dividida em 2 partes interessantes, né? A crosta oceânica, que é a camada mais fina, e a crosta continental, que é a camada mais grossa. E a crosta continental é composta principalmente por granito, uma rocha de origem vulcânica. A crosta oceânica é formada por basalto, que também é uma rocha de origem vulcânica, né? Na crosta encontramos o solo, que é a estrutura responsável pelo crescimento e pela sustentação das plantas e outros seres vivos, ok? Então essa é a primeira camada da Terra, então anota aí, tá certo? Com certeza vai cair aí na atividade. Então nós temos aí a segunda camada da Terra, que é o manto. Ela é uma camada bem mais espessa, né? Bem mais grossa, e ela tem em torno de 2.900 quilômetros de espessura, ok? Então aí a distância realmente, se nós viajássemos daqui lá para o centro de São Paulo, aproximadamente 2.800 quilômetros é a espessura dessa segunda camada da Terra, que é chamada de manto. Outra característica interessante é que ela já tem uma temperatura muito elevada, elevadíssima, né? Essa camada aqui, ela chega a 3.000 graus Celsius, a temperatura do manto da Terra. Olha aí, nós nem chegamos ainda no núcleo, né? Nem chegamos ainda no centro, e ela tem essa temperatura muito alta, tá certo? Nós vamos compreender mais na frente o porquê dessas temperaturas tão altas aí nessas camadas da Terra. Vamos lá, acompanhe comigo a leitura. Abaixo da crosta encontramos essa camada, mais conhecida como manto. É formada em parte por rochas derretidas e apresenta uma espessura em média de 2.900 km, como nós falamos. A parte mais rígida do manto, ou seja, o manto superior, ele está unido à crosta terrestre e é denominada como litosfera. Então, a parte mais próxima da crosta, né, do manto que é mais próximo à crosta, é chamada de litosfera, e a temperatura nessa região chega aí a 3.000 graus Celsius. Por esse motivo, parte das rochas derrete, dando origem ao magma. Você já ouviu falar no magma, que é a rocha derretida, né? Ou também conhecida como lava. Quando há uma erupção vulcânica, a gente vai falar sobre os vulcões daqui a pouquinho, então esse magma ele vai ao encontro da parte exterior, né? Aí que nós conhecemos como lava vulcânica. Então são rochas derretidas devido a essa temperatura de 3.000 graus Celsius. 1.000 graus Celsius já é suficiente para derreter o ferro. Para você ter uma ideia, 1.000 graus Celsius derrete ferro. Então 3.000 graus Celsius aí é a temperatura do manto da Terra. Aí você tem aqui uma observação do microscópio. As placas tectônicas são grandes blocos rochosos que surgiram a partir da divisão da crosta nos grandes pedaços que boiam sobre o manto terrestre. Sob essas placas localizam-se os continentes.
Você já ouviu falar em terremoto, com certeza, né? Vários grandes terremotos aconteceram agora no nosso século e esses terremotos são causados pelo movimento, pela movimentação e o choque das placas tectônicas. Imagine esse manto da Terra formado por grandes blocos, como se fosse um grande quebra-cabeça, né? Grandes blocos gigantescos, né? E eles se deslocam sobre o magma, eles boiam no magma da Terra, né? Quando uma placa se encosta a outra, aí causa aí um grande terremoto, muitas vezes seguido por tsunamis. Isso é a movimentação das placas tectônicas, ok? Então vai notando as observações aí. E nós temos agora a terceira camada da Terra, que é o núcleo. Já está dizendo, faltou um acentozinho aqui, ok? Então o núcleo já está dizendo, é o centro, né? Quando nós estudamos aí sobre células, então nós falamos sobre o núcleo, né? Que é o que está no centro da célula. Pois bem, o núcleo é o centro da Terra, é a camada mais profunda, mais espessa da Terra, que é chamada de núcleo. Olha aí que coisa interessante, né? O núcleo, ele tem aí aproximadamente 3.400 quilômetros de espessura, tá certo? Em torno de 3.400 quilômetros. Aí é como se nós fôssemos realmente lá em São Paulo e voltássemos até Brasília, ou sei lá, uma distância muito grande, ok? E também é a parte mais quente da Terra, porque está lá no centro da Terra. Então os cientistas dizem aí que o núcleo ele pode chegar a 6.000 graus Celsius. 6.000 graus. Quando aqui o nosso Ceará, né, o nosso Nordeste está muito quente, aqui chega a 36, 37, às vezes 38 graus Celsius. 38 graus. Então, 6.000 graus Celsius é a temperatura do núcleo, do centro da Terra. Que interessante, né? Eu creio que nada sobreviveria aí a uma temperatura tão elevada. Chega a ser comparada à temperatura do Sol, ok? O núcleo da Terra. Então, deixa eu tirar o óculos aqui para facilitar a leitura. Por fim, chegamos a essa região central, né? O centro da Terra, com aproximadamente 3.400 km de espessura, e a temperatura pode atingir aí os seus 6.000 graus Celsius. E no núcleo, né, apresenta a composição de ferro e níquel derretido. Então, essa parte do núcleo ela é formada de quê? Ela é formada de ferro e níquel derretido. E também o núcleo interno apresenta uma composição química de ferro e níquel sólidos. Então, o centro é como se tivesse uma esfera de ferro, uma esfera sólida no núcleo, né? Lá no finalzinho do núcleo, no centro do núcleo da Terra. Então, vamos pensar, seria possível encontrarmos vida no centro da Terra? Justifique a sua resposta pessoal. Seria possível encontrarmos vida no centro da Terra? Então você pensa aí e você responde aí nos comentários, tá bom? Nós temos aí na página de número 42, aí um exemplo, aí uma figura interessante que eu vou colocar aí também no vídeo, que é a Pangeia e a deriva continental. Vamos entender o que é isso? A disposição dos continentes que encontramos hoje é bem diferente de quando nosso planeta estava se formando. O primeiro bloco continental a se formar na Terra recebeu o nome de Pangeia. Portanto, em um tempo remoto, todos os continentes estavam juntos. Você tem na primeira figura aí que o modelo do mapa mundi é diferente, né? Todos os continentes estavam unificados, era um só, né? Então, com o passar dos anos, o movimento da Terra, né, de rotação e translação, também com a separação das placas tectônicas, então esse modelo foi se alterando, né, para termos o modelo atual hoje, que é essa última figura aqui, que está aí no seu livro, tá bom? Então essa deformação, ou na verdade essa transformação, essa alteração é chamada de Pangeia, o movimento dos continentes, dos blocos, né, da Terra aí é chamado de Pangeia, tá bom? Vamos para frente. Através da ilustração fica visível quanto a Terra e seus continentes foram modificando-se com o passar do tempo, né? É interessante. Assim, subtende-se que, ao passar do tempo, a crosta foi se fragmentando e os continentes foram se afastando. Esse movimento continua até hoje. Daqui a alguns milhões de anos, os continentes estarão em uma nova posição, visto que as placas tectônicas se afastam cerca de 2 a 10 centímetros por ano.
Então, digamos que um continente se afasta do outro, as placas tectônicas se afastam uma da outra, né? Entre 2 a 10 centímetros por ano. Então, para ela se afastar aí quilômetros, então demora aí milhares de anos. Então, daqui a milhões de anos, né? Quando os novos seres vivos, novos habitantes estiverem aí na Terra, eles vão ter um formato do mapa mundi diferente do nosso, tá certo? Então, microscópio, ok? Aprenda mais. Por volta dos anos de 1950, aí 70 anos atrás, né? Ficou comprovado que há 230 milhões de anos existiu um supercontinente através das semelhanças litorânicas, presença fóssil de plantas idênticas e na costa brasileira, africana, sinais de glaciação no sul da África, Índia e oeste, né, da Austrália, confirmando assim a existência do que se dominou de Pangeia. Então as placas tectônicas continuam em movimento, mas cada uma apresenta velocidade e direção particulares. Apesar da média de deslocamento ser de 10,1 cm por ano, em algumas placas isso pode variar. A placa Nazca, né, colada aos Andes, pode apresentar velocidade de até 18,3 cm por ano, enquanto que a placa dorsal do sudeste indiano, por sua vez, desloca-se a 1,3 centímetros, né? Então, a diferença aí de velocidade dessa movimentação das placas, enquanto uma chega a se movimentar aí cerca de 18,3 centímetros por ano, outra a 1,3 centímetros por ano. Então, os movimentos das placas você tem aí, exemplificado aí na página 42. E na página de número 43, nós temos aí os tipos de placas tectônicas. Os tipos de placas, nós temos a primeira placa chamada placa divergentes. Segundo tipo de placas, chamado de placas transformantes. E o terceiro modelo aí, placas convergentes. Eu vou colocar também a imagem aí no vídeo para que você possa acompanhar, tá bom? Então, o que significa cada uma? Vamos ver aqui. Placas divergentes, ou seja, elas se afastam seguindo direções diferentes. Desse modo, ocorre a liberação do magma, que esfria e dá origem a novas rochas. Então, placas divergentes são quando as placas elas se afastam em direção oposta. Elas vão se afastando uma da outra. São chamadas de camadas ou placas divergentes. Placas transformantes, olha aí que interessante a movimentação delas, né? As placas não colidem nem afastam, elas deslizam entre si, ok? Então elas não encostam uma na outra e também não se afastam, elas deslizam, né? Entre si, ok? Nesse movimento assim, ó, tá certo? Então são chamadas de placas transformantes. E por fim tem as placas convergentes. Você tem aí o modelo das setazinhas, tá certo? Qual é a movimentação que ela faz? Então, ela colide, essas placas convergentes, há uma colisão entre elas se chocam. Uma borda se ergue, a outra afunda. Esse tipo de movimento foi o responsável pela formação das cadeias de montanhas. Ok? Então, essas placas convergentes, elas chocam-se entre si. Quando há esse choque, né? Então elas tendem uma sobe, a outra desce, né? Deixa eu chegar mais perto aqui da câmera. Quando elas chocam, então ela faz esse movimento aqui. Às vezes uma fica em sobreposição à outra. E segundo os cientistas, devido a esse tipo de movimentação dessas camadas, dessas placas, né? Então acontece aí a formação das grandes montanhas ou cadeias de montanhas, né? Isso acontece durante aí milhares de anos, tá bom? Não é uma coisa que acontece uma hora para outra, não. Entende? Quando elas chegam a se chocar, então elas vão se encostando, né? E vai formando aí as cadeias de montanhas que é imperceptível a olho nu, né? Só depois de vários anos, vários séculos, é que pode se observar aí essas formações montanhosas causadas pela movimentação das placas, ok? Então, você tem aí na página 43 também um outro exemplo, né? Infográfico. Esse infográfico a seguir esquematiza o ponto de origem do terremoto, hipocentro ou foco.
Esse é o ponto na superfície terrestre onde o terremoto é percebido primeiro, chamado de epicentro. Então você tem aqui, né, o local aqui chamado de epicentro, que foi o local onde houve o encontro das placas tectônicas e aí o raio de alcance, né, quando acontece aí um terremoto, ok? Então, o centro, local onde essas placas se encostam, porque elas não têm um formato perfeito, né? Digamos aqui, deixa eu exemplificar aqui, ó. Digamos aqui, aí uma parte que se choca, né? Essa rocha aí, ela não essa placa ela não é perfeita, retilínea. Então, quando a primeira parte se choca com a outra, né? Uma extremidade com a outra, então aí é chamado de epicentro do terremoto, tá bom? E aí acontecem os grandes terremotos, que podem ser aí de 1 a 7, a 9, né? 9 pontos na escala Richter, um grande terremoto, ok? Já houveram grandes terremotos. Eu quero que você coloque também nos comentários aí algum terremoto nesses últimos 20 anos aí que aconteceu, né? Inclusive o ano passado, esse ano teve terremoto, então coloca aí também no comentário, tá certo? Muito bem, tá dando para aprender alguma coisa? Interessante, né? Então nós vamos aí para a página de número 44 e nós temos aí uma figura de uma erupção vulcânica. O que são vulcões, né? Vulcões são montanhas, né? São montanhas onde há uma cavidade, uma abertura que vai até o centro da Terra, até essa camada mais inferior da Terra, tá certo? Não até o núcleo, mas até o manto da Terra, onde há o magma. E nesses choques de placas tectônicas, muitas vezes essa larva é empurrada para cima, formando aí os vulcões, tá bom? Onde a larva ela é obrigada a ser expelida para fora. São as erupções vulcânicas. Existem grandes vulcões, alguns ativos, outros inativos, né? Alguns inativos aí há séculos, outros que entraram em erupção há 2, 3, 4 anos atrás, 10 anos atrás, tá bom? Então vamos entender um pouquinho mais sobre os vulcões. Olha aí a figura que eu vou colocar aí também na tela, tá bom? Em 1883, o vulcão Krakatoa entrou em erupção e destruiu mais de 300 aldeias ao longo da costa da Indonésia. Essa foi uma das atividades vulcânicas que mais marcaram a história. Muito bem, você tem aí imagens do vulcão Krakatoa. Então, os vulcões se originam geralmente a partir do choque de placas tectônicas. A maioria dos vulcões localiza-se nas bordas de placas tectônicas, em áreas de deslizamento ou colisões entre elas. Ok? Então vamos lá. Olha, nós temos aqui nos vulcões, né? A câmara, a chaminé, que é essa parte superior aí dos vulcões, ok? A chaminé, nós temos aí o depósito de magma, que é a parte aqui central, né? Nós temos a placa tectônica, que é a base do vulcão, e nós temos aqui também do outro lado outra placa tectônica. Então, quando essas placas se chocam, então elas empurram a lava, né, ou magma para fora até a chaminé, é onde acontece a erupção vulcânica, tá bom? Vamos pensar, muita coisa pode acontecer após um terremoto ou um tsunami. Faça um levantamento na internet pesquisando os maiores terremotos que já ocorreram ao longo da história. Procure avaliar os danos ocasionados por esses fenômenos. Ok? Então nós temos aí um exemplo aí que aconteceu na Indonésia, onde mais de 300 aldeias foram destruídas. Tá certo? Esses vulcões não são montanhas pequenininhas, não, são grandes montanhas que são formadas aí pelo encontro das placas tectônicas, tá certo? Então, fazendo aí um resumo, nós falamos sobre a estrutura interna da Terra, que ela é formada por 3 camadas, né, principais, que é a crosta terrestre, que tem de 5 a 90 km de espessura, também pelo manto, de 2.900 km de espessura, né, que pode chegar a 3.000 graus Celsius, e o núcleo, que é a parte central, de 3.400 km de espessura, que pode chegar aí a 6.000 graus Celsius, tá bom? Então vamos ficando por aqui. Você vai aí para a página de número 45 e 40, de 45 a 47. Você vai responder o questionário, a atividade,
e no PV, no privado, você passa aí a foto da atividade respondida. Eu vou estar corrigindo e dando o feedback para você, tá bom? Então, excelente aula aí com os demais professores e responda o questionário. Eu estou aqui para tirar suas dúvidas e até a próxima aula. Tchau! Deixar com vocês aí um videozinho explicativo, tá bom? Valeu! Hoje, nas camadas da Terra, vamos falar sobre a geosfera. A geosfera é a camada interna da Terra e vai da superfície até o centro do planeta. Esta camada nos proporciona um terreno sólido no qual podemos viver. A geosfera tem uma espessura de aproximadamente 6.370 km e é formada por rochas, minerais, magma e areia. Quanto mais nos aproximamos do centro, maior é a temperatura, a densidade e a pressão. A geosfera é formada por 3 camadas concêntricas que estão em constante movimento: a crosta, o manto e o núcleo. A crosta é a camada externa e mais fina da geosfera. Dependendo da região, pode medir de 5 a 30 km. É formada pelos continentes e pelo fundo dos oceanos. Na geosfera podemos encontrar as placas tectônicas, que formam parte tanto da crosta quanto do manto. É uma zona conhecida como litosfera. As placas tectônicas estão em constante movimento, moldando a crosta terrestre. Os movimentos mais fortes das placas tectônicas são os responsáveis pelos terremotos. A segunda camada da geosfera é conhecida como manto e corresponde a aproximadamente 82% do volume da Terra, chegando a 2.900 km de profundidade. No manto, as temperaturas são muito altas, entre 700 e 1.300 graus centígrados, e é por isso que as rochas que formam o manto estão em estado líquido. Se chamam magma. Algumas vezes o magma passa pelos limites das placas tectônicas, chegando na superfície terrestre. É assim que os vulcões entram em erupção. O núcleo é a camada interna da Terra e tem aproximadamente 3.500 km de espessura. A parte interna dele é formada por ferro sólido e a parte externa é formada por ferro líquido e níquel líquido. A temperatura do núcleo é muito alta, de 4.400 a 6.000 graus centígrados. A diferença de pressão e de temperatura do núcleo externo formam movimentos no metal líquido, provocando correntes elétricas que criam campos magnéticos. Você sabia que é graças a estes campos magnéticos que podemos usar alguns objetos, como a bússola, por exemplo? Por hoje é só. Vocês gostaram das camadas da geosfera?